Inscreva-se no canal Falando Geral para mais vídeos. Ative as notificações e não perca nada. Imagina a seguinte cena. De um lado, tem um contratorpedeiro. Uma daquelas máquinas de guerra navais absurdas que custam mais de $1 bilhão, sabe? Com todos os radares e escudos possíveis. Exato. Blindagem de última geração, tecnologia de ponta. E aí, do outro lado, uma lanchinha de fibra de vidro. Aquelas de pesca costeira, né? Isso, daquelas que custam menos que um carro usado. Mas ela está carregada com explosivos e pilotada por alguém disposto a simplesmente não voltar para casa. É uma imagem muito forte. Na lógica militar tradicional, essa lancha de pesca não deveria ter a menor chance, certo? É nenhuma chance, seria destruída em segundos. Pois é. Mas a realidade que a gente está vendo se desenrolar no cenário global de hoje diz outra coisa. Diz que a lancha não só tem chance, como, incrivelmente, está forçando o navio bilionário a fugir. E essa imagem, na verdade, ilustra perfeitamente o colapso de uma doutrina militar inteira. Uma doutrina que dominou os oceanos por séculos, né? Com certeza. Aquela crença absoluta de que o maior orçamento, ou o maior pedaço de metal flutuante, sempre vence. E é exatamente esse colapso que nós vamos investigar a fundo hoje. Boas-vindas aqui nos Ouve a mais um mergulho profundo nos bastidores da geopolítica mundial. Olá para todo mundo que está acompanhando a gente. A nossa missão hoje é destrinchar esse abismo gigantesco, sabe? O abismo entre as narrativas de vitória militar absoluta, que a gente vê o tempo todo nos noticiários, e a realidade caótica do terreno. Que é uma realidade altamente tática e muito diferente da TV. Exatamente. Nós vamos focar na escalada dramática de tensões entre os Estados Unidos e o Irã lá no Oriente Médio. E a nossa pilha de fontes de hoje tá bem pesada. Temos análises de generais da reserva, discursos presidenciais recentes. Tem também relatórios de estrategistas do YouTube e até uma entrevista extensa com um ex-assessor da equipe nuclear iraniana. Nós vamos entender como, na prática, a guerra assimétrica tá mudando o jogo. Mas antes da gente entrar de fato nessas táticas navais e econômicas, eu preciso fazer um aviso muito importante aqui. Estabelecer um terreno seguro para quem nos ouve. Por favor, vá em frente. As fontes que a gente vai dissecar hoje, elas estão repletas de discursos altamente politizados. São acusações gravíssimas vindas de extremos completamente opostos do espectro geopolítico. Tem material pesado de ambos os lados, né? Muito pesado. De um lado, a gente encontra uma retórica anti-imperialista bem agressiva, críticas severas ao sionismo e toda a narrativa estatal iraniana. Do outro lado, temos declarações controversas do Donald Trump e aquelas narrativas clássicas de dominância absoluta do exército americano. Então é vital deixar cristalino que nós não tomamos partido. De jeito nenhum. Nós não endossamos, não validamos e não defendemos nenhuma dessas visões políticas. Nosso papel aqui é puramente relatar e dissecar os argumentos do material original. Só para garantir que todo mundo tem uma compreensão neutra de um cenário que já é, por natureza, bem inflamável. Exatamente. Focadas e focados apenas na análise dos fatos apresentados. Tendo isso em mente, então, vamos começar pelo maior gargalo econômico do mundo, o Estreito de Hormuz. Onde a tensão realmente acontece. Pois é, porque tem uma contradição gritante nas declarações oficiais dos Estados Unidos que, assim, não faz o menor sentido matemático. A dissonância cognitiva é enorme. Sim. O presidente Donald Trump foi a público declarar que as forças iranianas foram dizimadas. A narrativa oficial é de que os mísseis acabaram, o Irã virou um peso morto militarmente. Uma vitória total e absoluta. Só que no mesmo ciclo de notícias, tipo na mesma semana, o governo americano está lá implorando para a comunidade internacional enviar navios para escoltar petroleiros no Estreito de Hormuz. Eles pediram ajuda para a OTAN, para a China. E aí eu pergunto, como alguém declara vitória total e pede socorro na mesma frase? É o primeiro grande indício de que a realidade no oceano é totalmente diferente da realidade dos palanques.
O Estreito de Hormuz é uma artéria vital. Passa muito petróleo por ali, né? Cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo passa por aquele estreito. Então, pedir ajuda para patrulhar essa área contra o inimigo que supostamente está dizimado envia um sinal de fraqueza enorme. Pela lógica, eles deveriam ser os mais desesperados para mandar escolta. Exato. Mas o porta-voz do governo chinês simplesmente agradeceu e disse que o suprimento de petróleo deles está, e eu cito, forte e em bom estado, e recusou o convite educadamente. Basicamente disseram, resolvam sozinhos o problema que vocês criaram. Foi bem por aí. E deixaram os americanos sozinhos nessa empreitada. Mas peraí, vamos desempacotar isso. O orçamento militar dos Estados Unidos é maior do que o dos 10 países seguintes somados. Sim, é um orçamento trilionário. Então, por que a recusa de aliados tradicionais importa tanto? Tipo, Japão, Austrália, Alemanha, França. Eles realmente precisam de 2 navios da Noruega lá? Não precisam. O valor, nesse caso, não é tático. É puramente político. Quando os Estados Unidos pedem navios aliados, eles estão, na verdade, implorando por legitimidade. Ah, entendi. Querem transformar um problema deles num esforço global. Exatamente. Transformar um conflito bilateral numa coalizão internacional. Só que as agências de inteligência da França, da Alemanha, eles leem os mesmos relatórios de satélite que o Pentágono. Eles sabem que o cachorro não está morto. Eles sabem perfeitamente que o Irã não está neutralizado. Nas fontes, a gente vê que esses países hesitam em enviar navios de guerra sob comando direto americano. Porque eles não querem virar alvos. Com certeza, eles aceitam missões comerciais, mas temem retaliações diretas porque reconhecem o perigo da guerra assimétrica iraniana. Cara, é como... Pensa comigo, é como se alguém se gabasse de ter vencido uma briga de bar sozinho, né? Nocauteou o cara, gritou vitória. Mas logo em seguida, na hora de sair, começasse a implorar para os vizinhos ajudarem a segurar a porta do bar, porque sabe que o adversário está voltando com um pé de cabra. Faz sentido. Faz todo sentido. E ninguém quer segurar essa porta de graça, especialmente quando o adversário tem o que o general da reserva Steve Anderson chama de um arsenal perfeitamente desenhado para a guerra assimétrica. O que as fontes dizem sobre esse arsenal na prática? Porque eles não têm grandes porta-aviões, certo? Não, o Irã sabe que não precisa de uma marinha tradicional. Numa guerra convencional, navio contra navio, eles perderiam. Então eles investiram no quê? Cerca de 5.000 minas navais. Nossa, 5.000. Sim. Além disso, mísseis balísticos, enxames de drones aéreos e subaquáticos e, claro, a principal ameaça, as lanchas rápidas suicidas. E aqui é onde fica realmente assustador. Como uma lanchinha consegue afundar um navio de guerra real? O material cita aquele caso do USS Cole, né? Sim, no ano 2000, no Iêmen. Esse caso prova como tecnologia barata pode aniquilar um equipamento bilionário. O navio estava atracado. Uma pequena lancha com explosivos se aproximou e detonou na linha d'água. A explosão abriu um buraco de 12 metros no casco de aço. 12 metros num destroyer americano. Matou 17 marinheiros. Agora imagina isso, mas em vez de uma lancha, são dezenas delas atacando ao mesmo tempo no espaço super apertado do Estreito de Hormuz. É o chamado ataque de enxame. O sistema de defesa não consegue abater tantos alvos rápidos de uma vez. Exatamente. E o pior, segundo a perspectiva iraniana trazida pelo professor Seyed Marandi na entrevista, eles nem precisaram usar as minas navais ainda. Como assim? Onde está o resto dessa força? O professor alega que a verdadeira força naval iraniana, essas lanchas e mísseis, está toda escondida. Eles criaram uma rede complexa de túneis subterrâneos ao longo da costa inteira. Literalmente debaixo da terra. Imunes a bombardeios aéreos convencionais. Mas aqui é onde fica realmente interessante e eu fico meio inconformado. Se a CIA e o Mossad são sempre retratados nos filmes e nas notícias como as agências mais infalíveis do mundo... Os olhos que tudo vem. Isso. Como eles continuam subestimando um arsenal inteiro que está fisicamente escondido debaixo da terra? Eles estão acreditando na própria propaganda. É arrogância tecnológica, muitas vezes. Os satélites espiões dependem de interceptar sinais de rádio ou captar calor de motores. Mas se está dentro de uma montanha? A rocha sólida absorve o calor e bloqueia os sinais. Então, os equipamentos multibilionários ocidentais ficam completamente cegos contra concreto e pedra. Caramba, e o Pentágono sabe
disso porque os porta-aviões deles estão recuando, não estão? Estão recuando e muito. Imagens de satélite mostram o USS Abraham Lincoln e o USS Gerald Ford se afastando ativamente da costa iraniana. Qual a distância normal que eles operariam ali? Normalmente ficariam a uns 350 quilômetros da costa, mas eles recuaram para mais de 1.100 quilômetros de distância. 1.100 é muita coisa. É a prova visual de que o exército americano reconhece a ameaça real aos seus navios. Bom, já que eles não conseguem afundar o que está debaixo da terra, a estratégia parece ter mudado de foco. Como o domínio militar no mar não está resolvendo, o conflito foi para a guerra psicológica e de relações públicas. A famosa tentativa de eliminação de lideranças. Exato. A decapitação estratégica. A gente viu nas fontes os relatos sobre tentar eliminar líderes como Ali Larijani, no Irã, e do outro lado também desejos de eliminar figuras como Netanyahu. A lógica ocidental clássica é: mate o general e o exército se desfaz. Só que no Oriente Médio, as fontes apontam que isso simplesmente não funciona. Porque essa tática falha tanto com o Irã? Por causa da estrutura da guarda revolucionária e da cultura do martírio. Quando você elimina um líder no Irã, isso não gera um colapso institucional. Porque eles já têm substitutos treinados. Isso, e mais do que isso, essas mortes acabam fortalecendo a linha dura. O líder morto vira um herói, um mártir, o que eleva a moral e prolonga o conflito. O tiro sai totalmente pela culatra. Totalmente. E aí entramos na disputa visual, que é fascinante. A guerra de imagens é muito rouca. Os Estados Unidos afirmam o tempo todo que os líderes iranianos estão escondidos em bunkers, morrendo de medo. Só que a mídia estatal do Irã faz exatamente o oposto. Eles mostram o presidente e os altos diplomatas caminhando tranquilamente nas ruas, participando de eventos públicos à luz do dia. É uma coreografia muito bem pensada. Uma tática clara para elevar a moral da população e mostrar resiliência para o mundo exterior. O que nos leva àquela jogada diplomática na África do Sul, que foi citada nas fontes. A embaixada do Irã lá divulgou uma lista de 26 países que os Estados Unidos bombardearam desde 1945. Uma lista que inclui Japão, Alemanha, Cuba, Vietnã, Iraque. A lista é longa. Mas olha, o que tudo isso significa na prática? Divulgar essa lista enorme exatamente agora não é apenas uma jogada de marketing calculada do Irã. E como é? Tipo, só para atrair a simpatia do Sul global e se pintar como a vítima de um valentão histórico. Sem dúvida, uma manobra de relações públicas e é extremamente eficaz. Eles estão enquadrando os Estados Unidos como os verdadeiros agressores globais históricos. Usando o passado americano contra eles mesmos. Sim, e fazer isso na África do Sul, que é um país com muito peso moral contra o imperialismo, é estratégico. O Irã tenta ganhar a guerra das narrativas com o Sul global, já que a militar está num impasse. Falando em impasse, se a guerra atingiu esse ponto onde um conflito direto não dá mais certo, por que os Estados Unidos simplesmente não cortam o mal pela raiz economicamente? Se diz atacando a fonte do dinheiro? Isso. Nas fontes falam muito sobre a ilha de Karg. Pelo que entendi, essa ilha é responsável por uns 80 a 90% das exportações de petróleo do Irã. Por que não tomar essa ilha? Porque se eles fizerem isso, ativam o cenário de destruição mútua assegurada, a famosa doutrina MED. Destruição mútua assegurada no Golfo. Como isso funcionaria? Funciona assim. Se os Estados Unidos tentarem destruir a ilha de Karg e o Irã não puder mais exportar seu petróleo, a retaliação não seria atacar os americanos diretamente. Seria contra quem, então? Contra a infraestrutura dos aliados dos Estados Unidos ali do lado. Arábia Saudita, Emirados Árabes. O Irã destruiria as refinarias de petróleo deles, paralisando a economia global no mesmo instante. Caramba! E, além do petróleo, tem a questão da água, né? Que me deixou chocado lendo o material. Sim, as usinas de dessalinização de água. Esses países aliados estão no deserto. Quase toda a água potável deles vem do mar, tratada por equipamentos ultrassensíveis. Ou seja, são alvos fáceis e totalmente expostos. Completamente. Um punhado de drones baratos destruiria as membranas de filtração. Sem essas usinas, a Arábia Saudita colapsaria de sede em questão de dias. É um beco sem saída absoluto. Se atacarem, a economia global quebra e os aliados morrem de sede. Se não atacarem, parecem fracos.
Como uma superpotência sai de fininho de uma enrascada dessa sem admitir que perdeu? É aqui que a geopolítica dá uma guinada muito surpreendente e a gente volta os olhos para a América Latina. Mais especificamente para Cuba, o que parece aleatório, mas faz todo sentido nas fontes. Donald Trump começou a buscar ativamente uma saída que pareça uma grande vitória. O novo alvo, na retórica dele, virou Cuba. E a situação lá em Cuba, segundo os relatos, está de uma vulnerabilidade extrema agora, não tá? O país passa por blackouts severos de mais de 10 dias diretos, lixo acumulado pelas ruas, infraestrutura falhando. Sem contar o fim do suporte petrolífero que eles recebiam da Venezuela, que secou. Cuba está no seu momento mais fraco em décadas. E a retórica do Trump mudou de repente para focar nisso. Ele fala abertamente, tipo, que tomar Cuba e acabar com o socialismo na ilha seria uma honra imensa. Exato. O foco em Cuba serve perfeitamente como uma cortina de fumaça monumental. Permite que os Estados Unidos abandonem a guerra sem fim e invencível contra o Irã, mas mantendo a pose de superpotência ao vencer no próprio hemisfério. De certa forma, é tipo aquele xadrez que tá jogando uma partida dificílima, né? Ele percebe que vai levar um checkmate iminente. Tá encurralado. Aí, para não perder, ele simplesmente vira o tabuleiro no chão, exige começar uma nova partida contra um adversário muito mais fraco, que mal sabe jogar, só para poder gritar, ganhei no final. É a analogia perfeita. Eles mudam de narrativa para poder clamar vitória, evitando a catástrofe no Estreito de Hormuz. Bom, a gente precisa amarrar tudo isso agora. O que esse mergulho todo mostra para nós? Mostra que no cenário moderno, o poder de fogo bruto e o dinheiro infinito já não garantem mais a vitória. As táticas assimétricas provaram que dá para neutralizar impérios usando inteligência, paciência e recursos muito mais baratos. E para quem está nos ouvindo, isso não é só história de longe. É importante lembrar que um bloqueio no Estreito de Hormuz afeta o bolso direto da gente. Afeta o mundo todo. Se 20% do petróleo mundial para de passar por ali, o preço do combustível dispara na esquina de casa. O diesel sobe, o preço do frete aumenta e a comida no supermercado fica cara. Conflitos lá do outro lado do mundo afetam a vida cotidiana da nossa audiência aqui e agora. É uma reação em cadeia inevitável. E isso me deixa com um pensamento final muito provocativo para todo mundo refletir. Se lanchas suicidas e drones super baratos que cabem dentro de túneis de montanhas podem forçar porta-aviões multimilionários a recuar. É a quebra de um paradigma de séculos. Será que estamos testemunhando oficialmente o fim da era das superpotências navais intocáveis? Será que o modelo tradicional de guerra, de império, se tornou obsoleto da noite para o dia e eles só não querem admitir? É uma excelente questão para se pensar. Fica aí a reflexão para todos nós. Nós chegamos ao fim de mais uma análise intensa. Muito obrigado pela companhia e por mergulharem nessas águas profundas com a gente. Até a próxima investigação e continuem sempre questionando as manchetes.